Nós temos falado sobre esperança e vamos continuar falando durante o ano inteiro, de várias maneiras, mas esses primeiros 4 domingos nós quisemos focalizar sobre o tema de esperança. No primeiro domingo eu falei sobre Romanos 15, 13, transbordando de esperança, por meio do poder do Espírito Santo em nós. O que é isso? No domingo seguinte o Roger lançou e tentou responder a pergunta: onde está a tua esperança? Aonde você colocou a tua esperança? Domingo passado, o Samuel trabalhou conosco a ideia de esperança para ser transformado. Não perca a esperança da transformação de Deus. E eu ia numa direção, mas durante essa semana, estudando o texto, eu acabei mudando a direção. E eu quero falar assim, como é que nós podemos desenvolver ou cultivar a esperança? Como é que eu cresço em esperança? Porque nós estamos falando de esperança e está todo mundo, esperança, esperança. Mas para falar a verdade, volta e meia nós não temos tanta esperança assim. E eu parei e olhei um texto que mexeu muito, eu passei um bom tempo estudando e fiquei muito empolgado. Eu queria então olhar com vocês isso. Nós já vimos o que é esperança, eu usei 2 definições aqui. A primeira definição que a gente pode usar é isso: esperança é uma expectativa na aquisição, isso diz o dicionário, tá? Na aquisição de um bem que você deseja. Então, esperança é positivo nessa perspectiva. Diz também o seguinte, que esperança é a disposição de espírito, o desejo, que te induz a esperar, daí esperança, por uma coisa que há de se realizar ou há de suceder. É algo que ainda vai acontecer. O problema com essa última definição é que pode gerar profunda inquietação. Porque se eu fico com uma grande esperança que eu vou conseguir um emprego, e aí eu não consigo, eu tenho uma grande decepção, e aí a esperança é enganosa. Eu gostei muito de uma definição que eu li de um pastor chamado R.C. Sproul, que ele diz assim: o que é esperança? Quando a Bíblia fala de esperança, ela não se refere a um desejo por um resultado futuro que é incerto. Meu candidato vai ser eleito, vou passar na prova, vou ter um emprego, vou conseguir namorar com a fulana, meu filho será... Porque tudo isso é incerto. E se esperança é isso, eu vou viver em ansiedade, porque eu não sei se é verdade. Mas ele completa e diz: quando a Bíblia fala de esperança, ela não se refere a um desejo por um resultado futuro que é incerto, e sim a um desejo por um resultado futuro que é totalmente certo. Pode colocar o próximo? Eu quero destacar essa última frase. Esperança se baseia num resultado futuro que é totalmente certo. E aqui eu quero fazer uma distinção entre fé e esperança. Às vezes a gente usa os dois meio como sinônimos, né? E eu fui estudar um pouco mais. Fé é a certeza que me faz esperar. Se eu tenho certeza de que alguma coisa vai acontecer, então eu posso relaxar e esperar. Se eu não tenho certeza, o que eu tenho é ansiedade. Eu tenho uma torcida para que aquilo que eu quero que aconteça, aconteça, mas eu não tenho a certeza, eu não tenho essa convicção, porque a certeza em si é a fé. Então percebe que os dois andam profundamente ligados, por isso que é difícil separar um do outro. Se eu tenho fé que um dia eu vou estar no céu, eu posso esperar. E essa relação é tão profunda que você vê na vida de homens e mulheres que morreram por Cristo, que alguns deles morreram tranquilamente e disseram: pode tirar minha vida, eu sei para onde eu vou. E isso sempre me deixa assim um pouco preocupado. Como é que eu reagiria nessa hora? Tranquilo? Ou de que maneira? Abram comigo em Romanos 5:1. Romanos capítulo 5. Eu quero olhar com vocês então, como é que a gente desenvolve esperança? Como é que isso vai acontecendo na nossa vida? Romanos 5, Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aqui e olhar um pouco essa passagem.
Primeira característica, tendo sido, pois, justificados. Justificados. Quando nós falamos da pessoa aceitar Jesus ou se tornar cristão, nós não estamos falando em nenhum momento de você se tornar moralmente melhor. Isso é consequência, não é o ato de ser justificado. Você passar a seguir a Jesus não quer dizer, puxa, agora eu vou me dedicar e vou parar de fazer coisa errada e vou começar a fazer coisa certa, então agora eu sou cristão. A gente espera que isso aconteça porque você deu o passo, não é uma condição para você dar o passo. A expressão justificado, ela não é justo, é justificado. O que significa é que a dívida que eu tinha, a dívida moral, a dívida de pecados, a dívida das minhas falhas, foi completamente paga. Por isso eu sou justificado. E isso não depende de mim. Tanto que ele fala claramente, porque nós fomos justificados, nós temos paz com Deus. Por que paz com Deus? Porque todo ser humano, mesmo o Nicolas, tão bonitinho, de olho azul, que dorme muito bem, e eu acho que, não sei se foi a tua presença, Roger, que incomodou, mas que deu a esperneada ali, o Nicolas tem uma dívida com Deus. Você fala, mas ele não fez nada ainda, ele está só esperando a oportunidade. Ele está só assim, quando é que eu posso pecar? Porque eu quero pecar. Claro que, estou brincando, mas assim, ele tem uma ideia assim para Deus, eu vou enfrentar você. Ele já enfrenta os pais, né? Eu posso mais, eu sou melhor, eu me garanto. Ele tem um punho levantado contra Deus, dizendo, eu vou me garantir. E isso faz com que ele tenha uma dívida com Deus. Ele já nasceu assim, e não é o Nicolas, somos todos nós. Então, quando ele diz, eu fui justificado, por isso eu tenho paz com Deus, eu hoje, a Bíblia fala isso claramente, posso entrar no Santo dos Santos, que era um lugar do templo dos judeus, que só o sacerdote podia entrar, depois de uma série de cerimoniais, eu posso entrar ousadamente, chegar lá e falar, e aí Deus, tudo bem? Se você naquela época fazia isso, sem fazer os rituais, você era fulminado na hora, por causa do seu pecado. Eu hoje não tenho pecado, deixa eu explicar rapidamente. Eu tenho pecado, mas eu fui considerado justificado por quem? Pela obra de Jesus Cristo. Se converter é exatamente isso. Eu fui justificado, minhas dívidas foram pagas. Eu tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a base da salvação, isso que é conversão. Depois nós vamos ter que aprender muito, eu vou ter que abandonar uma série de coisas que ficaram para trás e adotar novos hábitos e caminhar em direção a Deus. Mas a minha justificação, ela não depende de uma mudança de vida, ela depende de uma mudança diante de Deus. E eu falo, Senhor meu Deus, me justifica, porque eu de mim mesmo não tenho como me justificar. Se eu for tentar pagar minha dívida, vou ficar eternamente em dívida. E o único jeito de pagar é a morte. Por isso que Jesus morreu por mim e morreu por você. Agora, se você vai aceitar a justificação de Cristo ou não, isso é uma pergunta que cai sobre você. Quer ter paz com Deus? Não adianta ser bonzinho, tu nunca vai conseguir. Não é, vou abandonar esses costumes maus. Eu espero que você abandone, porque isso te faz mal. Mas não é isso que vai te dar paz com Deus. Te dar paz com Deus é chegar diante de Deus e falar, Deus, não tem como eu pagar essa dívida. O apóstolo Paulo está introduzindo esse tema, e aí a partir do verso 2, ele começa a introduzir uma outra questão, e aqui é que ele vai falar sobre esperança. Romanos 5, 2, diz assim, ele acabou de falar, pelo Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Primeira coisa que por meio de Jesus nós temos acesso pela fé à graça. O que me dá acesso? A graça é justamente esse perdão maravilhoso, infinito, incondicional. Como é que eu tomo posse desse perdão? É sofrendo? Não. É vindo na igreja? Não. É participando de um grupo pequeno? Não. É pela fé. É crendo que o Senhor Jesus fez
muda a minha vida. Jesus pode pagar a minha dívida. Na hora que eu creio nisso, pela fé, eu entro numa nova realidade. Eu agora estou perdoado. Minha vida não muda automaticamente. Muita coisa muda, mas muita coisa eu trago junto. Aí eu preciso agora começar a passar por um processo de transformação. Não só isso, ele fala, eu não só tenho acesso a essa graça, mas depois ele diz, eu estou firmado na graça, eu estou firme na graça. A ideia é, eu estou plantado. Eu cravei uma estaca e eu estou aqui, plantado na graça. Por que isso? Porque ao longo da vida, nós vamos várias vezes passar por momentos em que a gente sente culpa. A gente faz alguma coisa errada. Como é que você reage quando você faz alguma coisa errada? Alguns de nós reagem, não acredito que eu fiz isso. Isso ainda não é graça, tá? Isso é remorso, é outra coisa. Se você está firmado na graça, você fala, fiz de novo. Senhor, dependo de Ti, continuo dependendo de Ti, estou firmado na graça, não no mérito, na graça. E ele fala isso e depois ele introduz o assunto que me parece que é o principal nos próximos versículos, que é, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou poderíamos traduzir por, nos alegramos, estamos alegres na esperança da glória. Deixa eu falar um pouquinho sobre a expressão alegre, porque a palavra usada pelo menos na NVI, diz, nós nos gloriamos na esperança da glória. Agora, gloriamos e glória são palavras diferentes no original. O tradutor queria mudar. Ele queria colocar uma ênfase maior nessa alegria. Porque a palavra que é usada para alegria não é uma alegria do tipo, hoje tem sorvete, que alegria. Ou então, meu time ganhou, que alegria. Ou encontrei alguém querido, que alegria. É uma alegria muito maior. É uma alegria, assim, que em algumas versões traduzem como regozijo, exultação. É uma alegria que te faz ficar quase orgulhoso daquilo. Sabe quando alguma coisa acontece, tu enche o peito e fala, que fantástico. A melhor ilustração que eu tenho para isso, eu pensei em algumas, mas essa aqui eu acho que é a melhor delas. Foi no dia do meu casamento. Eu estava tão empolgado que eu estava assim, como é que a Ana Paula aceitou? Não conta para ela. Eu vou casar. E assim, eu vou casar com ela. Eu estava, não era uma alegria assim, que legal, como eu disse, tem sorvete. Essa é alegria, tá? Eu gosto de sorvete. Mas é muito mais. E chegava ao ponto assim, naquele dia, de eu estar orgulhoso, quase assim, vanglória de dizer, estou casando, está vendo? Assim, eu estava extravasando de alegria. É isso que ele está dizendo. Essa é a palavra. Por isso que ele usa a palavra que nós nos gloriamos na esperança da glória. Nós nos alegramos na esperança da glória, mas é uma alegria assim que enche o nosso peito e quase nos faz orgulhosos. E eu parei para pensar, esperança da glória não é uma expressão que a gente usa todo dia, né? O que significa esperança da glória? Tem dois sentidos. O primeiro deles é a glória como a presença de Deus. Eu estou exultando na ideia, em alguns momentos, alguns de vocês sabem que eu sou meio chorão, em alguns momentos no louvor eu começo a chorar aqui, porque eu fico imaginando como é que vai ser encontrar Jesus, como é que vai ser estar na presença de Deus. Claro que eu não sei como é que vai ser, mas essa esperança, essa certeza que eu tenho me deixa assim, uau! Como é que vai ser esse negócio de encontrar Jesus? E às vezes eu me surpreendo porque eu me pego assim emocionado com isso. Então eu estou alegre na esperança, naquela espera que eu tenho de uma coisa que é certeza, que é a presença de Deus. Um dia eu vou estar na presença de Deus. Hoje, para me comunicar com Deus, eu preciso de um tempo de silêncio, eu preciso me concentrar, eu começo a orar, começo a ler a palavra, volta e meia, daqui a 5 minutos eu me distraí, preciso voltar de novo para o texto, preciso voltar para a oração. Imagina você estar na presença de Deus. E a gente brinca, né? Eu vou ter muita pergunta para Ele. Imagino que ao chegar no céu não terei mais nenhuma pergunta, mas Deus, por que isso aconteceu? Jesus, por que o Senhor permitiu aquilo? Jesus, como é que foi aquilo outro? Então, a alegria da presença de Deus.
Mas tem uma outra parte dessa glória, que é a nossa glorificação. Glorificação no sentido de que, das promessas que nós temos, que nós vamos chegar num lugar e o nosso corpo vai ser transformado. Então todas as dores, os problemas, as limitações caem por terra. Mais do que o nosso corpo, a nossa alma vai ser glorificada. Os meus medos, os meus receios, os meus traumas, a parte mesquinha de mim vai cair por terra. Eu vou poder amar o Senhor Jesus e amar as pessoas ao meu redor livremente. Já pensou o que é isso? Você não tem mais medo? Você não tem mais que disfarçar? Você não tem mais que controlar seu coração para isso ou para aquilo? Não tem mais inveja, não tem mais mentira, não tem mais... Você está livre, é a nossa glorificação. Eu choro por esse dia. Eu anseio por esse dia. Eu me alegro por esse dia. E é isso que Paulo está dizendo. Ele fala, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí continuamos. Verso 3. Verso 3 ele começa a entrar um pouco mais na questão de desenvolver esperança. Por enquanto está ótimo, né? Porque a gente se alegrar com a esperança da glória é fantástico. A presença de Deus, a nossa transformação. Vem Senhor Jesus. Agora olha só, verso 3 ele entra numa nova fase e diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Opa, já não gostei tanto. Esperança da glória, estou de boa. Tribulações, não sei. Nós nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Verso 4. A perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Aí já complica, porque até agora estava bom. Mas ele diz, nós nos gloriamos nas tribulações. E veja bem que a expressão dele é alegres na tribulação. Tem duas reações que eu tenho ouvido muito. A primeira delas é estoicismo. Então, o que Paulo está falando não é estoicismo. O que é estoicismo? É aquela filosofia grega de eu aguento. O gaúcho diria, eu aguento no osso. Pode vir. Né? Não importa a tribulação, eu fico aqui firme e pode vir que eu resisto. Não é isso que Paulo está falando. Não é que vem o sofrimento e eu estou alegre, porque eu sou forte, eu não me entrego. Como é que é a expressão? Sou bagual que não se entrega. Não é isso que Paulo está falando. Ele também não está falando daquele tipo de alegria que, não, o mundo está caindo, mas eu estou alienado do mundo. Não é nem estoicismo, nem alienação. Alienação é o cara que, enquanto aquele enfrenta, esse aqui diz, não, faz de conta que não existe. Eu estou só com Jesus, o mundo está caindo, eu estou com Jesus, não quero saber, não quero ouvir. E alguém começa a falar dos problemas sociais, você fala, não importa, eu quero ir para o céu. Deixa isso de lado. Repara que coisa estranha. Paulo diz, nós nos alegramos por causa da tribulação. Não dá para escapar. É por causa da tribulação. Não é apesar da tribulação, ou é nem ligo para a tribulação, mas é por causa da tribulação. Tribulação, nesse sentido, provação, é sinal do amor de Deus. E não é sinal de falta de amor de Deus. Agora, isso aqui a gente tem que concentrar aqui. Me acompanhe um pouquinho. Enquanto você deixa o seu dedo aí em Romanos, eu vou dar um pulo lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Que o autor de Hebreus, que provavelmente não foi Paulo, escreve 2 versículos e ele diz assim, Hebreus 12, 7, 8. Suportem as dificuldades. Percebe que é a mesma coisa? Recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Mais adiante ele diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz por aqueles que por ela foram exercitados.
O autor de Hebreus está falando a mesma coisa que Paulo está dizendo. Ele está falando, a tribulação é uma prova do amor de Deus. Você fala, mas não entendo isso. Duas coisas para nós pensarmos, e várias vezes eu já brinquei com isso. Deus te ama, Ele é bom, e Ele é todo-poderoso. Não dá para acreditar num Deus cristão que é só bom e não é poderoso, ou que é poderoso e não é bom. Esse Deus seria um terror. Mas nós acreditamos num Deus que é bom e que é poderoso. Se Ele é bom e me ama e é poderoso, tudo que acontece na minha vida e na sua vida, no mínimo, Ele permitiu que acontecesse. Aquele assalto, aquela doença, aquele conflito, aquela perda de emprego. E eu não estou falando que acontece uma coisa errada na sua família, você fala, ai que bom, que alegria, quebrei a perna, estou tão feliz. Isso é loucura, tá? Não é isso que ele está falando também. Mas ele está falando assim, Deus, se o Senhor permitiu, é para o meu bem. Não escapou do teu controle. Não é que o Senhor estava olhando de lado e, ops, aconteceu. Por que o Senhor permitiu isso? E eu quebrei um pouco a cabeça com isso. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Existe um processo de Deus na vida do cristão para produzir em nós esperança. Imagina assim, você tem pouca esperança. Você não está com muita esperança, você não está com muita fé, você está assim meio abatido. O que você faz? Ora. Aí você faz oração e o que acontece? Plim! Muita esperança. Certo? Não, errado. Não é assim que funciona. Seria bom, né? Senhor, me dá paciência. Plim, me tornei paciente. Senhor, me dá fé. Plim, estou cheio de fé. Senhor, me faz abandonar esse pecado. Plim. E por que não é plim? Por que não é mágica? Primeiro, porque isso é mágica e Deus não trabalha com mágica. Segundo, porque Deus quer trabalhar no nosso coração. Uma coisa mágica não desenvolve o meu coração e o teu coração. Eu, por exemplo, gostaria muito de perder peso. Não que eu precise, mas vamos deixar assim, né? Aí eu queria dormir um dia, no dia seguinte eu acordo em condições físicas, né? Perdi uns 10 quilos, estou condicionado, posso correr, quem sabe acompanhar a Ana Paula na corrida. Eu queria. Aí o pessoal fala, tá bom, Daniel, então você para de comer isso e faz... Não, você não entendeu. Eu quero o condicionamento. Sim, então, você para... Não, eu não vou parar de comer. Tá, então faz exercício. Eu não vou fazer exercício. Sinto muito, Daniel, você não vai chegar lá. Mas vamos supor que eu tomasse uma pílula mágica e que de repente, da noite para o dia, eu estivesse condicionado e no peso certo. O que ia acontecer nos próximos dias? O que ia acontecer? Pode falar, gente, coragem. Eu ia começar a comer e ia engordar tudo de novo, claro. Por quê? Porque eu não passei por um processo em que algumas coisas vão sedimentando no meu coração, no meu corpo, na minha mente, no meu hábito alimentar, que finalmente eu cheguei a um condicionamento. O pessoal diz que as células se lembram. Eu não sei disso, mas eu sei que não existe mágica. Uma pena, mas não existe. Como é que é o processo de Deus, então? Como é que é esse processo de Deus na vida do cristão? Deixa eu ler de novo o verso 3 e 4 e a gente vai tentar olhar ali na tela. Ele diz assim, nós nos alegramos ou gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Então vamos assim, você tem pouca esperança, aí o que você faz? Você ora. E aí o que acontece? Deus te coloca na academia da esperança. Qual que é a academia da esperança? Tribulação. Você fala, não Deus, eu quero esperança. Pois é, então vamos começar a fazer exercício, puxar aqueles ferros, correr. Aí tem duas opções que você tem. Você pode reclamar, você pode se revoltar, você pode ficar amargurado. E sabe o que acontece quando você começa a reagir assim às tribulações? Você vai afundando na fé. Paulo fala do naufrágio na fé. Porque você começa a duvidar ou que Deus é bom ou que Ele é poderoso. Você fala, eu acho que Deus não é bom, acho que Deus não me ama, eu acho que eu não mereço o amor de Deus. Ou então, tá, Ele pode me amar, mas esse Deus não consegue cuidar do mundo. Esse Deus, desculpa a expressão, é um banana. Ele é querido, mas não faz nada. Mas se você conseguir alegria
na tribulação, qual que é o próximo passo? Você desenvolve perseverança. Perseverança é o quê? Sabe aquela história que volta e meia a gente ouve dos mais antigos, que no meu tempo eu tinha que levantar às 6 da manhã, andava na neve, no frio, descalço, chegava lá e fazia, e ninguém reclamava, né? Eu estou me pegando contando essas histórias hoje em dia. No meu tempo não tinha televisão colorida, celular nem pensar, e meus filhos falam, verdade, como é que você sobrevivia, pai? A gente sobrevivia muito bem, obrigado. Isso é perseverança, isso vai te endurecendo, não no sentido de ficar assim duro, mas no sentido de te dar coragem e falar, dá para sobreviver sem algumas coisas. Por exemplo, sem celular. Acreditem, dá. Tá? Nós vivemos, Ana Paula e eu namoramos por 2 anos, eu nos Estados Unidos, ela aqui, e a gente só tinha carta, e levava 2 semanas para chegar a carta. Tá, e telefone. Gente, telefone era um absurdo, uma ligação de lá para cá era uma a cada 6 meses, assim. E como é que vocês falavam? Por carta, acontecia. Eu escrevia, ela lia, ela escrevia, eu lia. Funcionava, tá? Isso gera perseverança, gera força, gera... E se você tiver essa perseverança, o que vai acontecer? Você tem um caráter experimentado. O que é o caráter experimentado? A sua vida passou por algumas provas e você criou músculos espirituais. Você fala, dá para enfrentar. E o que acontece a partir daí? A sua esperança aumenta. E se você continuar fazendo isso, bom, completa o outro círculo para nós de novo. Você está com esperança, você ora, Deus manda mais tribulação, você desenvolve mais perseverança, seu caráter é mais aprovado e você aumenta a sua esperança. Entenderam? Cuidado quando você ora e pede esperança. Deus pode te ouvir. Você fala assim, Senhor, eu preciso de mais fé. Deus fala, ótimo, vamos lá, meu filho. Você fala, não, peraí, mas sem tribulação. Filho, eu quero que você aprenda a desenvolver a tua musculatura. Não, faz assim, Deus, me dá um esteroide aí, eu vou ficar todo musculoso. Não funciona, você tem que entrar no hábito, você tem que começar a fazer, você tem que começar a viver. E olha que interessante, o caráter aprovado, experimentado, depois que você caminhou uns quilômetros a mais, você desenvolve esperança. Porque a tua fé é fortalecida. Você sabe que você aguenta. Que você não se desmancha diante das tribulações. Deixa eu tomar a liberdade de contar 2 experiências aqui que eu acho que vão falar para ti. Há 14 anos atrás, o meu irmão mais velho faleceu. Um AVC fulminante, uma coisa muito rápida. Nós chegamos em São Paulo, houve algum problema na hora de contratar o serviço funerário. Então eu cheguei lá com a roupa do meu irmão, entreguei para o motorista da funerária, ele falou, o que é isso? A roupa do falecido. Ele falou, o que eu faço com isso? Bom, tu veste o cadáver? Ele falou, eu não faço isso. Daí eu falei com o hospital, o pessoal falou, a gente não faz isso. E o senhor tem mais 20 minutos para tirar o corpo daqui. Aí eu tive a trágica experiência de vestir o corpo do meu irmão. Eu brinco que é uma dos pesadelos que ainda passam pela minha cabeça. E foi muito triste, e eu chorei muito, mas sabe, eu sobrevivi. E eu passei para o outro lado, e eu cheguei do outro lado. Aí agora, semana passada, depois de todo o acontecimento, para liberar o corpo do ML em São Paulo, o policial no final falou, bom, agora tem o reconhecimento. Aí meu outro irmão falou, que reconhecimento? O reconhecimento do cadáver. Aí eu falei, pode deixar, vamos lá. Você fala, Daniel, mas você gosta? Odeio. Tudo bem para você? Não, não é tudo bem para mim. Você vê uma pessoa querida toda machucada, depois de uma autópsia, não tem graça nenhuma. Agora, pela graça de Deus, eu sei que eu passei por isso, e eu sei que eu sobrevivo, e eu sei que é ruim. Mas não quer dizer que a minha vida fica destruída. As tribulações que Deus manda na sua vida não são para te destruir, são para te fortalecer na fé. Você fala, mas é demais para mim. Deus não vai mandar uma tribulação que você não possa suportar. Junto com a tribulação, Ele manda forças.
Mas eu não gosto. Ah, verdade, eu também não gosto não. Aliás, ele não diz que tem que gostar. Ele diz que eu me alegro na tribulação porque eu falo, bom, Deus está me mandando para uma nova série de exercícios. Ana Paula, de vez em quando, na academia, o professor dela, o técnico, diz, agora vamos mudar os aparelhos, vamos aumentar o peso. E ela fala, puxa, que legal, estou avançando, né? Ah, ela gosta de fazer mais força? Não, mas o avanço, sim. Quando Deus te manda uma tribulação, você pode falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me considerou pronto para essa nova tribulação. Os apóstolos falaram isso quando foram açoitados. E nós entramos então no verso 5, e lemos assim, Romanos 5:5. E a esperança que foi produzida por todo esse processo não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu quero, em primeiro lugar, falar de Estevão. Vocês lembram de Estevão? Ele foi o primeiro mártir cristão, era um diácono da igreja, e ele foi apedrejado. E no final, quando ele foi apedrejado, ele ora pelas pessoas que o estavam apedrejando. E ali não foi teatro, não tinha câmera filmando Estevão. Pelo contrário, deixa eu abrir aqui. Enquanto apedrejavam Estevão, capítulo 7 de Atos, você pode olhar depois. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos, tomando pedrada, e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Por que ele falou isso? Como é que alguém sendo apedrejado injustamente fala, não culpa? Eu provavelmente diria, Senhor, fulmina cada um deles. Um raio na cabeça para acabar com todos. Desculpa. Eu creio que ele não fez isso, porque se você volta alguns versículos, diz assim, mas Estevão, cheio, quando ele foi condenado, ia ser morto, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão, quando estava na tribulação de ser apedrejado, Deus concedeu a ele uma visão, ele viu a Deus. No momento que ele viu a Deus, ele falou, gente, acabou, está tudo resolvido, pode apedrejar, não tem importância, eu sei o que eu estou esperando, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que me aguarda. Estevão, voltando para a nossa passagem de Romanos 5, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor. Naquele momento, Estevão compreendeu o amor de Deus. Eu não sei se a gente compreende o amor de Deus. Eu estudo, eu tento entender e volta e meia eu não entendo. Porque vem a tribulação e eu pergunto, Deus, tu não me ama? E Deus fala, Daniel, estou fazendo isso porque eu te amo. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que é o ministério do Espírito. Deixa eu concluir no próximo verso aqui. No verso 3, Paulo diz assim, ele falou nos alegrarmos na esperança da glória. Depois no verso 3, não só isso, mas também nos alegramos nas tribulações, porque sabemos. E aí ele começa a escrever, sabemos que a tribulação gera perseverança, perseverança vai gerar um caráter aprovado vai gerar esperança. Sabemos. Eu quero dizer que nós sabemos com base nas promessas. E tem duas maneiras de você cultivar a esperança, então. A primeira delas, eu diria que é por dedução. Você olha as promessas que existem aqui, Deus é bom, Deus é poderoso, Ele nos dá livramento, não há nenhuma provação que é maior do que nós podemos suportar, Ele vai estar conosco até o fim dos tempos, o Seu Espírito Santo nos consola. Todas as promessas me convencem, nós sabemos que Ele nos ama. E porque eu sei que Ele nos ama, minha fé é fortalecida e eu posso esperar. A minha impressão é que como igreja, Conde, nós temos cultivado muito esse meio de saber, dedução, olha a promessa, aprende o versículo,
decora, olha a verdade. Mas eu creio que existe uma segunda maneira de você fortalecer a sua fé, fortalecer a sua esperança. Uma sem a outra não funciona. Eu conheço pessoas que sabem mais de Bíblia do que eu jamais vou saber. E são incrédulas, não creem, não têm uma vivência com Jesus. Elas conhecem as promessas, mas isso não faz diferença no seu coração. Então eu estou dizendo que é fundamental você olhar, é fundamental, não sei quantos estão seguindo as nossas histórias do reino. Nós precisamos ler a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia, precisamos compreender as promessas, e essas promessas vão fortalecer a nossa fé. Mas tem uma segunda maneira de fortalecer a nossa fé, que é por meio da experiência do amor de Deus. E eu creio que é isso que o versículo 5 está dizendo. Ele diz, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E aqui eu quero chamar sua atenção para um fato. Você sente o amor de Deus? Não, Daniel, a Bíblia diz que Deus é amor. Eu sei, e eu acredito, e isso fortalece minha fé. Você percebe o mover de Deus no teu coração? Você já teve algum momento em que você se ajoelhou com Deus, ou ficou sentado, não sei, e naquele momento de oração, de tribulação, seu coração foi cheio da presença de Deus? Você experimentou isso? Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Algumas pessoas estão balançando a cabeça dizendo sim, outras pessoas estão quietinhas, não precisa me responder, mas eu quero deixar um desafio aqui para vocês. A expressão aqui não é que o Espírito Santo derramou conhecimento na nossa cabeça. E isso é fundamental. Como igreja nós valorizamos isso, que é o ensino bíblico, o ensino da palavra. O que ele diz é que Deus derramou o seu amor em nossos corações. Houve uma sensação profunda de quão preciosos nós somos diante de Deus. Tu te sente amado por Deus? Não, eu sei que Ele me ama. Ótimo. Você sente o seu coração mover? Alguma vez o Espírito Santo você permitiu, ou o Espírito Santo já fez, de tomar a tua vida? E às vezes você chegar às lágrimas e falar, Senhor, eu te amo, eu quero viver contigo. Eu quero andar contigo. Nós não somos apenas cérebros ambulantes. Nós somos, se me permite a imagem, corações também. Nós temos que sentir a presença de Deus, nós precisamos cultivar a presença de Deus. Eu preciso me curvar em oração e pedir que Deus fale e enche o meu coração. Talvez você não seja musical, como eu também não sou, mas nós precisamos ouvir a música, música cristã, porque a música tem um jeito especial de atingir o nosso coração. Ela fala a verdade, se for uma boa música cristã, mas ela fala por meio da melodia e toca o nosso coração e quebra barreiras. Nós precisamos experimentar a presença do Espírito Santo. Eu não estou propondo nenhuma loucura aqui. Eu estou dizendo para você abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir os seus ouvidos espirituais e falar, Senhor, a minha mente está cheia de verdades. Eu espero que esteja. Se não está, encha a sua mente de verdades. Mas eu preciso da tua presença na minha vida, da tua presença transformadora, do impacto da tua presença. Eu não vou ter fé, eu não vou ter esperança sem isso. Fé e esperança não é unicamente por meio de dedução das promessas de Deus. Certamente inclui isso. Paulo fala, sabemos que, e aí ele dá a descrição. Quero convidar a baixar a cabeça agora, eu vou me ajoelhar aqui, eu vou orar. E o meu pedido é que Deus quebre as nossas resistências, fale ao nosso coração. Nós precisamos ser impactados pela própria presença do Espírito Santo. Ora comigo. Senhor nosso Deus, nós queremos cultivar a fé, queremos cultivar a esperança. Tantas vezes nós perdemos a esperança, Pai. Tantas vezes nós nos perdemos diante das tribulações que nos cercam.
Pai, eu quero pedir que, em primeiro lugar, a nossa mente seja impactada pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor mesmo prometeu que vai nos guiar em toda a verdade. Que a Tua verdade seja o eixo, o guia para as nossas mentes, para as nossas vidas. Mas, Pai, eu quero, olhando ali em Romanos, rogar ainda mais, que o Teu Espírito Santo derrame o Teu amor em nossos corações. Que nós tenhamos uma experiência profunda contigo, Pai. Uma experiência que nossos corações são alimentados de uma maneira sobrenatural, pela presença e pelo mover do Teu Espírito Santo, confirmando, corroborando, somando com a verdade que o Senhor já tem nos ensinado. Pai, toca o nosso coração. Dá-nos experiências, Pai, porque no meio das tribulações nós balançamos. Eu digo isso com vergonha da minha própria vida, mas há tribulações em que eu fico tateando, eu fico hesitando. E, Pai, eu quero sentir alegria na tribulação, não alegria por causa do sofrimento, mas alegria porque o Senhor está comigo. E no vale da sombra da morte eu não estarei sozinho. Enche o meu coração da Tua presença, derrama o Teu amor no meu coração e derrama o Teu amor no coração de cada um de nós. Que a Tua presença, que o Teu amor seja marcante. Pai, talvez alguns aqui não conheçam ainda a Ti dessa maneira. E a minha oração é que Teu Espírito Santo use esse momento para encher o coração desses queridos também com o Teu amor, não só com as Tuas verdades, mas tocando corações, quebrantando corações, atraindo pessoas para uma vida ainda mais íntima contigo. Usa-nos, Senhor, como povo da esperança. Enche o nosso coração de toda alegria e paz, para que a gente possa transbordar de esperança, Pai. Para que as pessoas em Porto Alegre, na nossa família, no nosso bairro, no nosso prédio, na nossa escola, no nosso trabalho, possam ser impactadas pela esperança que o Senhor mesmo tem nos dado. É isso que eu peço, é isso que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.